Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Bioamazônia Azul. Eu sou a Juliana Simas e hoje daremos seguimento à nossa série de podcasts sobre mulheres na ciência. E no episódio de hoje nós convidamos Maurizélia de Brito, mais conhecida como Zelinha, e que é guardiã, né, do único atol do Atlântico Sul, e Maria Bernadette Silva Barbosa, conhecida como Berna. Ela é monitora ambiental do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos há 38 anos. E hoje nós vamos conversar aí sobre o protagonismo das mulheres na conservação da biodiversidade e, mais especificamente, sobre a contribuição de vocês duas na gestão de unidades de conservação. Então, gostaria de agradecer imensamente aí o aceite, né, do convite para participar do nosso podcast. É uma honra contar com a participação de vocês nessa série. E eu vou pedir, então, que cada uma se apresente aí brevemente, comente um pouco como vocês enxergam a contribuição das mulheres, né, para a conservação da biodiversidade. Pode começar, Zélia. Olá, um prazer com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Zélia Brito, né, a Zélia do Atol. Eu estou completando 35 anos de, de reserva biológica do Atol das Rocas, né, de atividades lá. E trabalho em unidade de conservação, principalmente no caso da Rebio Atol das Rocas, que é uma unidade oceânica. Sempre foi de muitos cuidados, né? Porque a gente está tratando de um ambiente oceânico, de um ambiente de risco, de correntes, sem contato com comunidades, não tem pessoas na área da unidade, nem em seu entorno, no raio de 148 quilômetros. E a gente tem, desde o princípio, é, cuidado muito bem da gestão, que significa proteger, né, fiscalizar, patrulhar, conhecer o monitoramento ambiental, e a gente faz isso com o apoio dos pesquisadores. Então, a ciência e a gestão estão juntas na proteção das unidades de conservação. E hoje nós temos muito mais mulheres que homens. Antigamente eram pouquíssimas mulheres. Eu, Adriana Lima, Alice Grossman, a Zaira, e hoje já tem muitas mulheres que estão nessa batalha pela conservação marinha. E a Berna é um exemplo, né? Está há mais tempo que eu lá no Parque Nacional. Eu estou há 35 anos na Rebioa Todas Rocas, ela está há 38 anos, mas a gente só se fortalece e só aumenta o amor que a gente faz pelos nossos trabalhos. É isso. Muito obrigada, viu, Zélia? Berna, se puder comentar também, fica à vontade. Bom, eu sou Maria Bernadette Silva Barbosa, conhecida como Berna, 38 anos do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho uma relação muito forte com o território e a conservação, principalmente através da vivência, né? O trabalho com a comunidade, eu acredito que a contribuição das mulheres, né, nesse trabalho é super importante, ligada ao cuidado, à sensibilidade e também à força que estamos todas juntas. Eu sou uma pessoa que nem tinha nada a ver com isso, com essa parte de conservação, mas aí eu aprendi. Hoje eu me inspiro em várias pessoas, Zélia é uma, né, também, uma das mulheres guerreiras que eu conheço. Fui para Tol, foi muito legal ter essa vivência. E o território também tem várias pessoas que ocupam esse espaço, né? A nossa equipe ela é muito cheia de mulheres, tem muito mais mulheres do que homens. E hoje, assim, o Parque Nacional do Sul da Bahia são geridos por mulheres. E agora, a primeira vez a gente tem uma mulher que é nossa chefe, que é a Josângela. E aí isso é muito legal, né? Porque cada vez o trabalho vai melhorando muito mais. E a conexão com a realidade também, né? E essa vivência do trabalho ajuda muita gente. E aí a gente se empenha, a sua simplicidade de estar num ambiente desse, do trabalho, ajuda muito. E a gente também não trabalha sozinho se todo mundo junto não fizer esse envolvimento, né? De trabalhar
em equipe. Isso é uma coisa muito importante, trabalhar em equipe e estar sempre junto para ajudar os oceanos, a diversidade, a biodiversidade em geral. E a gente conta também, né, com a conexão da comunidade e que ajuda nosso trabalho e os visitantes que vêm, que levam essa informação lá para outras pessoas. Então, acho que uma equipe, todo mundo junto, faz muito esse trabalho, dá muito resultado em todos os locais. Então, eu vou um dia sair feliz de Abrolhos, sabendo que tem várias pessoas super envolvidas e que gostam realmente da natureza e que trabalham de coração, com a sua humildade para contribuir para um trabalho tão lindo que é cuidar não só de Abrolhos, mas de todos os oceanos e a parte costeira também, que são as resex, e que uma não sobrevive sem a outra, então a gente tem sempre que lembrar disso. Então, acho que é isso. Obrigada, Berna. Isélia, você é guardiã aí da reserva biológica, né, Atol das Rocas, é considerado um ícone da conservação de áreas marinhas no Brasil e referência para pesquisa. Em sua homenagem, os cientistas já batizaram aí 4 espécies de invertebrados, né? E o atol, ele não tem água doce potável, quase nada de sombra, apenas uma casa localizada aí lá na Ilha do Farol. Tudo vem do continente, existe toda uma dificuldade de acesso até a ilha, que depende, das condições da natureza, né? Então, eu gostaria que você comentasse como que foi a sua adaptação a um ambiente tão natural. E você chega aí muitas vezes a passar meses, né, na ilha. Você chegou a encontrar ou ainda enfrenta alguma dificuldade enquanto mulher nessas condições? E você também é agente do ICMBio, né? E se você puder também comentar um pouco sobre a sua relação com os outros agentes, com os pesquisadores também. Tá. Então, o Reserva Biológica Autódromo dos Roques, ele foi criada em 5 de junho de 1979. Coincidentemente, pelo meu pai, que era delegado do IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Então, desde a minha adolescência, eu já via imagens do atol. E aos 19 anos, eu fui trabalhar no IBDF com meu pai. Só que eu só consegui chegar no atol quando eu tinha 25 anos, porque as viagens iam nos navios da Marinha para fiscalizar e mulheres não embarcavam. Então, apenas os agentes de fiscalização homens poderiam embarcar. E aos 25 anos, quando eu tinha 25 anos, eu pisei pela primeira vez no atol, porque apesar da reserva ter sido criada em 79, ela só foi implantada, ela só foi ocupada em 1991. E eu estou lá desde o princípio. Inclusive agora, dia 28 desse mês, em março, eu completo 35 anos de atol. E no princípio a gente morou em barracas, os 3 primeiros anos, a gente morava em barraca de camping, sem comunicação com o continente, sem energia elétrica, com muitas dificuldades de você conhecer um ambiente único no Atlântico Sul, que não tinha uma referência no Brasil, e foi bem difícil, porque tinha muitos pescadores, muitos infratores, tinha de 2 a 14 embarcações por dia, uma média de 300 dias de pesca. Imagina a gente sem comunicação com o continente, tentando coibir a pesca ilegal e você sem ter a proteção de falar com os teus superiores o que estava acontecendo. Então, foi uma batalha muito grande, de saber lidar com o medo, de saber lidar com essas pessoas para não ter acidentes, né? De tiros, né? Troca de tiros e etc. e coisa e tal. Até porque eu jamais quis isso na minha vida, porque eu fui criada também na Praia da Pipa, aprendi tudo com os pescadores e tenho muito respeito pela profissão deles. Eu só queria colocar para eles que o hotel é um santuário, que os animais vão se reproduzir, e por dispersão larval, eles ocupam as áreas de pesca. E a gente conseguiu coibir a pesca, tá? Na área da unidade. Então, é um trabalho que eu sempre contei, não apenas com os agentes de fiscalização, na época IBAMA, depois agora ICMBio, como também com os pesquisadores. Eles lutaram junto com a unidade para coibir a ilegalidade na área da unidade, tá? Então, isso é super importante, a gente dizer que foi um trabalho de mais de 25 anos,
mas hoje nós não temos mais nenhum tipo de ilegalidade na área da unidade. E hoje, apesar do atol ser um lugar muito selvagem, a gente tem melhores condições de vida. A gente tem uma estação do ICMBio, que foi doada pela Fundação SOS Mata Atlântica, nosso parceiro, temos recursos do GFMAD, ministrados pelo Fumbio, garante, a gente tem internet via satélite, a gente tem energia solar, a gente tem boas condições de alimentação, toda a água que a gente leva só para beber e cozinhar sai do continente, entendeu? Então a gente hoje não tem mais uma vida sofrida como há 35 anos atrás. É uma vida muito, muito melhor do dia a dia, né? Porque não precisa você sofrer para você ser ambientalista, para você lutar pela conservação e lutar pelo aquilo que você acredita. E e mesmo eu sendo uma referência, eu digo que eu não sou uma referência na conservação marinha como um todo, mas eu sou uma referência na conservação do atol das rocas. Eu me, sabe, eu me resguardo a isso, sabe? Eu cuido do atol, as vidas vão reproduzir no atol, e eu tento fazer daquele lugar um ambiente saudável para que eles passem os seus ciclos de vida. Mas mesmo com todo esse cuidado que eu tenho com a natureza, que eu tenho com a natureza humana também, a gente é desrespeitada, sabe? E, infelizmente, eu estou passando por um processo de cura há 5 meses, um desacato coletivo de pessoas. O ano passado, em outubro, culminou com a morte de uma pessoa na parte externa do atol, certo? E só que eu sempre digo, sabe, que o meu brilho, a minha felicidade terminou naquele dia, porque eu sei que isso só aconteceu porque, além da imprudência, da irresponsabilidade daquelas pessoas, eles desacataram a minha autoridade. Eles desacataram as regras de segurança da unidade de conservação. Eles não tinham conhecimento, eles não tinham habilidade. Então, eu fui desacatada, eu fui desrespeitada no Código Penal Brasileiro, o artigo 331, por 24 pessoas, exceto o Luciano Candizzani, sabe? Um fotógrafo que estava, que estava na expedição. Então, isso é péssimo. Eu estou nesse processo de cura, eu estou nesse processo de absorver tudo isso que aconteceu, mas eu te digo que nunca mais isso vai acontecer. Nem comigo, nem com ninguém que esteja no Atol das Rocas. Porque a gente está batalhando para punir essas pessoas. Porque não pode as pessoas desqualificarem o seu trabalho, serem irresponsáveis, causando a maior tragédia na história da criação da unidade de conservação. Então, eu tô muito abalada ainda, eu perdi já 11 quilos, estou cuidando da minha saúde mental, mas é difícil, sabe? Você saber que, por mais história que você tenha, pessoas se acham no direito de te desrespeitar e de ser irresponsável, como se fosse um suicídio coletivo. Eu fui para Abrolhos, e a Berna sabe muito bem, a minha conduta profissional, nunca, durante todos os dias que eu estive em Abrolhos, eu peguei no motor de polpa do Parque Nacional. Por quê? Porque eu não sou a Zélia de Abrolhos, eu sou a Zélia do atol. Eu tenho conhecimento do atol. Lá eu cumpri todas as determinações da Berna, da Isa, da Bárbara, entendeu? Da. Como é? Paloma? Da outra moça que estava com a gente, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, até porque meu próprio momento me faz lembrar. Então é isso, sabe? As pessoas têm que ter mais cuidados quando visitam o local de trabalho, quando visitam a nossa casa, e ter responsabilidade, tanto com a sua vida quanto a vida das outras pessoas. Mas aí isso tudo vai passar e o atol continua lindo, continua protegido, continua sendo uma referência para a biodiversidade marinha e uma área que os humanos são pouquíssimos, mas as vidas marinhas e insulares são milhares. E essa luta eu vou continuar até o fim da minha vida. É uma pena, né, ter acontecido esse incidente, você ter sido desrespeitada, né, Zélia? A falta de respeito, a falta
reconhecimento da pessoa que está ali zelando, tem uma história de vida toda dedicada àquele ambiente, né? Então, desejo que você melhore, que consiga superar esse incidente e que nenhum mais aconteça, né? Que as pessoas aprendam a respeitar e a seguir ali, a criar uma conexão e entender que os limites de cada lugar, né? Você não pode sair explorando, é uma pena mesmo, mas que não aconteça mais, né, Zélia? E, bom, Berna. Infelizmente a gente não tem muito tempo, né? Mas eh, eu queria também, né, lembrar aqui que você foi reconhecida com o Prêmio Internacional de Guarda-Parques em 2023. E há mais de 30 anos você recebe visitas aí no Parque Nacional Marinho de Abrolhos e contribui também com os trabalhos de campo dos pesquisadores, assim como a Zélia, né? Então, eu gostaria que você comentasse, sobre como seus saberes locais, a sua experiência contribuem com a ciência. Nós estamos falando aqui das mulheres na ciência, né? E lembrando que não é só ciência no seu processo científico, né? De te fazer a ciência de pesquisar, mas é a importância que tem os saberes locais, os saberes tradicionais. Então, isso que a Zélia comentou, né? A vivência dela, a experiência dela ali naquele ambiente, são coisas que ela sabe, assim como você sabe ali em Abrolhos, por toda a sua vida de dedicação àquele ambiente. E como que isso contribui com a ciência cidadã, com as pesquisas, né? É bem interessante. Bom, bom, ao longo desses anos, né, que eu estou aqui, já desde 25 anos, né, que eu parei num ambiente totalmente desconhecido, uma pessoa do Rio veio para o mar, mas eu acho que eu fui escolhida, né? E aí eu fui aprendendo as coisas devagar. Demorei um pouco para me acostumar em Abrolhos, porque é totalmente diferente de uma cidade. A gente tem dificuldade de água, tinha dificuldade de barco, vi naquela época, tinha muitos ventos mais fortes, barco não tinha muito. Então é tudo mais difícil, você vai esquecendo aquela parte de lá e vivendo o que é mesmo de verdade para a gente, né? A simplicidade de tudo da vida, a gente se desapega das coisas e cuida de um lugar desse tão incrível, né? Quando eu abri os olhos para ver a Brolho mesmo, né? Eu comecei a ver que a gente não precisava das coisas que tem em terra, a não ser dos nossos pais, nossa família, dos filhos. O resto a gente vai acostumando com a natureza. Então, a natureza me ensinou muito. Então, no começo eu enfrentei muitos desafios, principalmente, né, os preconceitos, né? E a pouca valorização no trabalho. Quando eu comecei o trabalho aqui, principalmente na parte dos pescadores, era mais difícil chegar até os barcos, porque eles falavam que mulher não podia entrar no barco. Aí eu ficava mais do lado de fora com o Adolfo, esperando ele falar. Ao longo do tempo, eu fui conquistando esse espaço com eles, fui vendo o modo de agir com eles e de falar, foi muito bom, né? Eu aprendi esse aprendizado com os pescadores, me ensinaram muito. E aí, nesse ensinamento, a gente mostrou para eles a importância de cuidar de um lugar desse, que era importante para eles, né? Que os peixes vêm para cá, crescem e depois dão sustento para a comunidade. E a dedicação e o respeito é um espaço de conquista, né? E, e aí eu fui aprendendo várias coisas e fui desapegando. Foi difícil, né? Eu tive vários momentos na minha vida assim mais complicado, vários desafios que a gente teve que passar aqui, mas eu sempre olhava para o mar e falava, eu vou conseguir, como eu faço até hoje, né? Depois que meu anjo da guarda se foi, que ele me ensinou tudo, eu tive que tomar uma decisão de tomar conta de um lugar desse, onde ele me ensinou a olhar para esse lugar e também colaborar com o Parque Nacional de Abrolhos, né? E não só o parque, mas também a conservação dos oceanos em geral, assim, ter um olhar para tudo, me ensinou bastante. Tanto que eu tô até aqui hoje, né? Fiz vários cursos, principalmente curso de guarda-parque, eu fiz para me entender melhor como que seria um guarda-parque mulher em um ambiente desse. Eu sofri bastante lá no dia do curso, né, por eu ser uma menina, querer ser guarda-parque, mas eu venci e mostrei para eles que eu tinha capacidade igual eles. Em relação com os pesquisadores,
puxa, eu aprendi muito com eles e também pude contribuir, porque foi aí que eu abri os olhos para a pesquisa. Então, eu comecei a entrar na pesquisa desde 89, já com as aves, que é meu xodó, e as tartarugas. Mas eu tenho olhar para toda a biodiversidade do Banco dos Abrolhos em geral, as baleias, em tudo, mas a gente tem que ter um apego a algo que a gente goste muito, né? Então, eles me ensinaram muito, mas assim, o pesquisador, ele tem ele tem conhecimento e a gente conhece o local. E aí um ajuda o outro, porque a gente mostra para eles o lugar onde eles podem pisar, onde eles podem ir, e eles ensinam a gente a ter o conhecimento de observação da natureza. E aí eu fui aprendendo isso também a mostrar para eles que através da observação a gente consegue contribuir muito melhor. Então, fortaleceu muito a conservação do parque, a conexão da realidade do ambiente. E aí a gente teve muitas mudanças, né? E aí ao longo do tempo foi melhorando essa mudança com a ajuda de todo mundo. Hoje eu olho para o parque e vejo assim que ele está cada vez melhor, muito mais cuidado, muito mais preservado. Ele é um lugar incrível, assim, cada vez a gente descobre muita coisa, que nem o Atol, né? Eu fui para Atol e falei, meu Deus, eu queria ficar nesse lugar também. O lugar é incrível, maravilhoso, mas a Zélia enfrenta as dificuldades dela, né? A gente enfrentou muito, eu também fiz um pouco de parte de fiscalização, que é bem complicada essa parte, mas eu sou da parte eh, da, con- da, da educação ambiental, da pesquisa, de falar, de pedir. Eu gosto mais dessa parte do falar com as pessoas. Então, o parque, ele me deu esse repauste de falar essas coisas, eu aprendi muito. Então, o conhecimento é muito bom através das pessoas, até mesmo do pescador, né? Eles me ensinaram várias coisas. A comunidade em si, o trabalho que a gente faz junto com a comunidade me ensinou bastante. E aí, nossa equipe, ela é muito inteirada para cuidar de trabalhar junto, isso é muito bom. A gente, claro, tem nossas dificuldades, né, aqui, em vários momentos a gente teve vários problemas, dificuldade, ainda tem, mas é isso, a gente não pode desistir, senão a gente não consegue ir para frente. E eu acho que cada vez estão melhorando os ambientes, as pessoas estão entendendo, cuidar, ajudar a gente a cuidar da conservação, dos oceanos, entender do lixo, né, dos bichos, já tem essa parte que é difícil lidar, que é, né, aquecimento global, essa coisa toda dessas obras que andam fazendo no mar, exploração de petróleo, então tudo isso. Mas se a gente tiver aí brigando e cuidando e passando o recado direitinho, acho que tudo vai dar certo. Para a Zélia também, né, que ela está aí há muito tempo cuidando para a gente aqui. E é isso, eu acho que a gente vai conseguir. As mulheres são muito guerreiras. Eu não sobrevivo sem os homens também, eu falo sempre isso, que um ajuda o outro. A gente tem equipe mista, mas assim, as mulheres são muito guerreiras mesmo. E hoje eu fico muito feliz de ter uma chefe como Josângela, como mulher, cuidando de abrolhos e que nem Zélia lá em Atol. Legal, Berna. E lembrando só, assim, né, os ouvintes que a Berna, ela cuida de uma área em que possa, né, e Abrolhos, é uma área que recebe visitas, né, visitantes ali para conhecer o parque, né, então por isso que é tão importante, né, esse seu trabalho de educação ambiental, de conscientização, acho que essa conexão que as pessoas criam com a natureza, ela é muito importante para instigar essa iniciativa de preservar, né, como que você vai preservar algo que você não conhece, né, e a Zélia, ela cuida do Atol das Rocas, que é uma reserva biológica, né, Zélia? Então, ela já não tem essa prática de receber visitantes, né? Que aí, só chamando atenção para esse ponto, que a Berna comentou, um ponto importante, que a Zélia acaba com esse trabalho também de fiscalizar, que é muito difícil, né, Zélia? Que traz uns desafios aí às vezes até maiores, porque exige esse respeito que muitas vezes não acontece, né? Que é o que ela estava comentando. Então, é, lindo o trabalho de vocês duas.
né? É super importante e cria conexão, contribui com a preservação, com a conservação aí de áreas marinhas, vocês são referências. Então, foi um prazer conversar com vocês. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a contribuição, a disponibilidade, porque eu sei que vocês têm muito trabalho, né? Mas é muito bom que a gente faça esse trabalho de divulgação, porque aqueles que ainda não conhecem o atol, que ainda não conhecem, né? Não conhecem assim, não de ter ouvido falar, porque não pode visitar, né? O Atol das Rocas, que é lindo. Eu vi umas imagens assim, gente, é realmente deslumbrante. Quem não conhece, não teve o prazer ainda de conhecer Abrolhos, que eu gostaria muito, é meu sonho, inclusive, avistar baleias, vocês vendo tantas aí, é o meu sonho. Então, para que outras pessoas, os ouvintes também consigam, né, entender a importância desses ambientes e do trabalho exercido por vocês e por tantas outras mulheres que contribuem aí para a conservação da biodiversidade e mais especificamente aqui, como estamos falando hoje, da biodiversidade marinha. Obrigada, Berna. Obrigada, Zélia. Se vocês quiserem falar um pouquinho também, para a gente fechar, fiquem à vontade. Eu quero Eu queria só agradecer e agradecer. falar que assim, a Reserva Biológica do Atol das Rocas, por ela não ter nenhuma atividade com fins comerciais, como turismo, pesca, hotelaria, etc. e tal, mas é o único lugar no Oceano Atlântico Sul que realmente é para a biodiversidade. Porque a gente tem que pensar que no planeta nós não somos os únicos seres, né? Então a gente tem que ser menos apegado ao egocentrismo e deixar que as vidas sejam respeitadas. Então, todas as outras áreas, nós temos o Parque Nacional Marinho de Fernando Noronha, temos o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que podem ser visitados, e Rocas é uma compensação ambiental, entendeu? De toda a exploração em todas as águas jurisdicionais brasileiras. Rocas representa 0,001% das águas jurisdicionais brasileiras. Considerando que Então, a nossa tem que costa é ter enorme, né, espaço Zélia? a gente tem que ter espaço para que os bichos sobrevivam, entendeu? Que a gente respeite os animais e que eles cumpram seus ciclos de vida totalmente em paz, presas e predadores, mas de forma natural. Então, Rocas tem essa importância ecológica e é de fundamental importância para perpetuar vidas que em alguns lugares já estão quase extintas e Rocas vai fazer esse repovoamento através da conectividade. Então, é isso. A gente tem um trabalho de educação ambiental no continente, a gente tem a rede social, que é @RebioAtol das Rocas. A gente vai divulgar vídeos lindos que a gente produziu agora, tá? Vídeos institucionais. E as pessoas podem sim defender lugares onde a biodiversidade viva realmente em paz. E Rocas, no Brasil, é esse lugar. Muito obrigada pelo convite. Berna, parabéns pelo seu trabalho, sou sua fã. E Ju também. E eu espero que fique tudo bem para nós todos. Bom, eu queria agradecer, né, pelo convite. Falar que o dia que eu fui para Atol, eu falei que ele nasceu para ser uma reserva, porque não tem como receber as pessoas, é maravilhoso. Ainda bem que ele está bem longe da costa, as pessoas não aguentam. Mas eu falei, cara, esse é um lugar abençoado. E o parque, né, ele está aberto à visitação, é um parque nacional. A gente recebe o pessoal mergulha de cilindro com as empresas autorizadas, e né, de julho a novembro tem as baleias de Bart, que também é um turismo de observação de baleia, é muito interessante porque você consegue observar melhor essas baleias, tem as regras de condutas que são para observação, todo mundo já faz direitinho, as baleias estão conservadas nessa área do Banco dos Abrolhos, e não só elas, como nossas tartarugas têm área de alimentação, a biodiversidade de coral, que é a maior do Atlântico Sul, e uma espécie que só tem na Bahia toda, que é a Mucismília brasiliense, um dos cérebros. Então, o Abrolhos ele tem muita coisa maravilhosa para ser observada, mas ele é tão longe da costa, o pessoal sofre para chegar até aqui, mas vale muito a pena quando a pessoa chega lá, sabe que ela pode ajudar a gente a cuidar de um lugar desse tão incrível que é Abrolhos. Espero que as pessoas tenham esse olhar
para toda a conservação de todos os lugares, até do manguezal, que ele é muito importante. Ele está lá na costa, mas ele vive associado ao parque. Tipo, tem espécie como o mero que vive 8 anos no manguezal para poder vir para o mar. Então, uma coisa associa a outra, que é a Resex. E muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, todo o ecossistema é muito importante, né? E cada um cumpre o seu papel ali, né? Para a manutenção da vida. Obrigada mais uma vez, meninas. Foi um prazer. Um bom dia para Bom dia. todas. E Tchau, voltamos em tchau. breve com mais um episódio do Bio Amazônia Azul. Tchau, tchau, ouvinte também.